Imagine que tudo o que você joga fora depois de comer uma banana fosse, na verdade, mais valioso do que a própria banana. Todos os anos são produzidas mais de 100 milhões de toneladas de banana no mundo. Mas há algo que quase ninguém nota: o caule. Uma estrutura enorme que é cortada, abandonada e deixada a apodrecer sem qualquer tipo de uso. Mas o que parece lixo, na verdade, esconde um dos materiais mais subvalorizados do planeta. Em Kerala, na Índia, esses caules não são jogados fora. Eles são processados em questão de horas antes que se degradem, em uma corrida constante contra o calor e o tempo. E o que sai daí não é comida. É tecido, é papel, é corda. É, em suma, material que se transforma em produtos de alto valor. E hoje você vai ver um dos processos de transformação mais surpreendentes que existem, onde o que o mundo joga fora se transforma em algo que vale mais do que você imagina. Fase 1. O caule que ninguém quer. Tudo começa nas plantações de banana de Kerala, onde, após a colheita, milhares de caules ficam espalhados pelo chão. São estruturas grandes, pesadas e cheias de umidade que não fazem parte do produto final, não são comercializadas e, na maioria dos casos, simplesmente são deixadas para se decompor naturalmente. É aqui que tudo muda. Esses caules contêm em seu interior uma fibra que mantém suas propriedades por apenas algumas horas, pois, passado esse tempo, o calor e a umidade do ambiente começam a degradá-la rapidamente, fazendo com que perca resistência e deixe de ser útil para qualquer aplicação industrial. Por isso, o tempo é fundamental. E a partir do momento em que a banana é colhida, inicia-se uma operação coordenada para retirar os caules do campo o mais rápido possível. Equipes de trabalhadores os recolhem sem parar e os carregam em caminhões, que são enchidos até o limite para transportá-los o mais rápido possível. Não há margem para erros, pois cada minuto que passa afeta diretamente a qualidade do material. O que para o resto do mundo é um resíduo agrícola sem valor, aqui é tratado como uma matéria-prima extremamente sensível, cujo valor depende inteiramente de sua frescura. E todo o processo começa neste ponto, em uma corrida constante contra a decomposição. Fase 2. Entrada na fábrica. Os caules chegam à fábrica e não há tempo a perder. O processo começa assim que tocam o chão. Os caminhões descarregam toneladas de material que não são armazenadas nem inspecionadas. Em questão de segundos, tudo entra diretamente no sistema para evitar a perda de qualidade. Grandes fossas recolhem os caules e mecanismos automáticos os transportam para as linhas de processamento, onde a intervenção humana praticamente desaparece e tudo se move à velocidade máxima. A partir daí, os caules avançam por esteiras transportadoras, que os alinham e os preparam para a próxima etapa, onde lâminas rotativas começam a cortá-los sem parar, abrindo cada seção e deixando à mostra sua estrutura interna. Embora pareçam blocos compactos, na verdade são formados por camadas enroladas umas nas outras, e é precisamente dentro dessas camadas que se encontra o material de interesse. O objetivo aqui não é conservar o caule, mas decompô-lo rapidamente, não expor seu interior e deixá-lo pronto para a fase em que realmente começa a transformação. Fase 3. Extração da fibra. As camadas do caule entram na zona onde ocorre a transformação propriamente dita. Aqui estão as descascadoras, o núcleo mecânico de toda a instalação. Este é o ponto em que o processo se torna intensivo. Rolos de alta pressão e lâminas giratórias prendem cada seção do caule e a submetem a um processo de separação violento. A polpa vegetal é destruída em questão de segundos, reduzindo-se a uma massa sem estrutura, mas a fibra permanece intacta enquanto todo o resto desaparece, resistindo ao processo sem se romper. Esse contraste é o que torna todo o processo possível. De todo o volume inicial do caule, apenas uma pequena fração é útil, aproximadamente 2%, mas essa fração contém fibras longas, resistentes e com propriedades comparáveis às dos materiais utilizados na indústria têxtil. Por um lado, a máquina espelha a fibra, e por outro, todo o material restante é separado automaticamente. O que entra como um resíduo vegetal completo sai dividido em duas partes completamente distintas. E, pela primeira vez, o valor real do caule começa a se tornar visível. Fase 4. Aproveitamento total. Ao contrário da maioria dos processos industriais, aqui não existe o conceito de resíduo.
pois tudo o que é separado durante a extração tem uma utilidade dentro do sistema, e o que em qualquer outra fábrica seria descartado, aqui se torna parte fundamental do processo. A polpa gerada na fase anterior não é descartada nem acumulada, mas sim canalizada diretamente para sistemas de processamento onde é transformada em biogás, um combustível utilizado para abastecer a própria fábrica, reduzindo assim a dependência de fontes de energia externas e tornando o processo muito mais eficiente. A seiva extraída do caule também não é desperdiçada, pois é coletada e reutilizada como fertilizante natural ou como base para corantes, aproveitando ao máximo cada componente do material original sem a necessidade de introduzir recursos adicionais. Tudo isso muda completamente a lógica de produção, pois não se trata apenas de obter um produto principal, mas de aproveitar absolutamente cada parte do caule, maximizando seu valor e eliminando qualquer tipo de desperdício dentro do processo. Dessa forma, o que entra como um resíduo agrícola sem utilidade se transforma em um sistema completamente otimizado, onde cada elemento cumpre uma função e nada fica de fora. Aqui não há sobras nem perdas, apenas transformação total. Fase 5. Limpeza e tratamento. A fibra obtida na fase anterior ainda está muito longe de se tornar um material utilizável, pois, embora já tenha sido separada do caule, continua carregada de resíduos naturais, como gomas, resinas e seiva, que a tornam rígida, pegajosa e completamente instável para qualquer uso têxtil. Por isso, precisa passar por uma das fases mais delicadas de todo o processo. Para começar, a fibra entra em um sistema de lavagem intensiva, onde é submersa em várias cubas de água, que funcionam continuamente, eliminando progressivamente todas as impurezas aderidas à sua superfície. À medida que avança de uma cuba para outra, a água muda de cor de forma evidente, passando de tons escuros para mais claros, o que reflete como a seiva e os compostos orgânicos vão se desprendendo aos poucos. Mas a lavagem não é suficiente, pois, para realmente quebrar a estrutura que mantém as fibras unidas entre si, é necessário um tratamento químico mais agressivo, no qual são utilizadas soluções alcalinas capazes de dissolver as gomas naturais. Esse ponto é crítico, pois o processo exige precisão absoluta, e qualquer erro pode arruinar completamente o material, já que o pH deve ser mantido dentro de uma faixa exata em todos os momentos. Quando o equilíbrio é perfeito, a transformação é radical e a fibra deixa de ser um material rígido e escuro para se tornar muito mais macia, flexível e uniforme, assumindo características muito mais próximas de um tecido de verdade. Fase 6. Produto final e utilizações. Uma vez obtido o fio, começa a fase em que tudo faz sentido, pois esse material que, há apenas algumas horas, era um resíduo vegetal, começa a se transformar em produtos reais utilizados em diferentes partes do mundo, sem que a maioria das pessoas tenha a menor ideia de sua origem. O fio passa por processos de tingimento, utilizando pigmentos naturais, eliminando a necessidade de produtos químicos sintéticos, e posteriormente segue para teares industriais, onde se transforma em tecido. Um tecido que pode ser utilizado em peças de vestuário, moda sustentável e até mesmo em coleções de alta costura, onde ninguém imaginaria que ele provém de um caule de bananeira. Mas as aplicações não param por aí, pois essa mesma fibra também é usada para fabricar cordas de alta resistência, papel técnico semelhante ao utilizado em documentos importantes, e até mesmo sacolas biodegradáveis que desaparecem em semanas, algo que contrasta diretamente com as centenas de anos que o plástico leva para se degradar. E é precisamente aí que o processo ganha sentido de verdade, porque o que começou como algo que era literalmente jogado no chão, agora pode se transformar em produtos que usamos todos os dias sem perceber, demonstrando que o valor nunca esteve no visível, mas no que havia por dentro. O que começou como um resíduo agrícola sem utilidade acaba cruzando fronteiras e chegando a diferentes indústrias, sem que ninguém saiba realmente de onde vem. Depois de ver todo esse processo, há algo que muda a maneira de ver as coisas. Por que o que parecia um simples resíduo, algo sem valor jogado no chão, na verdade, escondia um material capaz de se transformar em roupas, papel ou produtos que viajam pelo mundo inteiro. E isso não é algo único. Acontece com mais frequência do que imaginamos. Não se trata de parar de jogar coisas fora. Trata-se de entender que, muitas vezes, o valor não está no que vemos, mas no que ainda não aprendemos a aproveitar.